onde estão as moedas? Onde estão as moedas? E olha só, o livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a que eu vou resumidamente contar aqui para vocês. A segunda parte é uma análise, sob o ponto de vista da psicologia, da primeira parte. E o que diz essa história, gente? Começa assim: um certo dia, em algum lugar, eu não sei definir quando, nem onde, mas alguém teve um sonho. Ele sonhou que, num determinado momento, os seus pais vieram até ele e disseram para ele assim: filho, aqui estão as moedas que nós gostaríamos de te dar. E ele olhou para aquelas moedas, não sei se eram muitas, se eram poucas, se eram de metais preciosos, como ouro, prata, ou algum metal mais simples, não sei se eram milhares, centenas, dezenas, ou apenas 2 moedas, não sei. Mas a pessoa que teve esse sonho, ele acordou após o sonho, e o coração dele estava acelerado quando ele acordou. Mas ele sentiu assim um conforto, uma alegria muito grande. Ele sentiu-se enternurado, sentiu uma ternura no coração muito grande. E ele voltou a deitar e a dormir tranquilamente. E no outro dia, quando ele levantou, a primeira coisa que ele fez, ele foi à casa dos pais dele e ele falou para os pais: pai, mãe, essa noite vocês apareceram para mim em sonho e vocês trouxeram as minhas moedas. Eu não lembro quantas são, nem de que material elas eram feitas, mas eu estou aqui hoje para agradecer pelas moedas que vocês me deram. São as moedas que eu preciso, as moedas que eu mereço, as moedas com as quais eu vou seguir ao longo da minha vida. Elas vão me permitir viver da melhor maneira possível. E muito obrigado por essas moedas, eu as recebo com carinho. E os pais, todos os dois felizes, né, com a atitude dos filhos, do filho, porque a gratidão do ato de receber faz com que a prática do ato de doar seja mais enfatizada e seja mais feliz. Quanto mais feliz você recebe aquilo que eu te dou, mais feliz eu fico em proporcionar isso para você. E os pais ficaram felizes com a atitude do filho. E eles disseram: filho, segue em paz sua vida, essas moedas são suas. Gaste do jeito que você quiser, nunca precisa devolvê-las para nós. Use-as da melhor forma possível. E aquele homem saiu dali com o coração cheio de gratidão. E ele saiu caminhando com passos firmes, e ele estava realmente com o pé na terra. E ao longo da vida dele, ele se deparou com muita gente, amigos, parceiros de negócios. Alguns acompanharam ele uma parte do tempo da vida, outros o acompanharam pela vida toda. Ele enfrentou problemas, dificuldades ao longo do caminho, mas sempre que vinha alguma dificuldade, ele olhava para trás e se lembrava dos pais, aqueles que deram as moedas para ele. Ele ficava feliz e agradecido pelas moedas que recebeu e pensava: essas moedas estão me ajudando a atravessar esse caminho. E ele seguiu a vida dele. Num outro lugar, num outro momento, uma outra pessoa teve o mesmo sonho, porque mais cedo ou mais tarde você também vai ter esse sonho, eu também vou ter. Essa pessoa teve o mesmo sonho. Ela sonhou que os pais vieram, entregaram para ele moedas, não sei se eram muitas, se eram poucas, de que metal elas eram, mas disseram para ele: filho, eu vim aqui entregar as moedas para você, essas moedas são suas. E quando ele teve o sonho, ele acordou agitado. Ele não sabia direito explicar qual era o sentimento dele, mas era muito parecido com raiva. Ele não conseguiu mais dormir. E assim que o dia amanheceu,
Ele levantou-se e foi até a casa dos pais e disse para os pais: eu vim aqui hoje porque essa noite vocês apareceram para mim em sonho e me deram as moedas. Eu vim devolver as moedas. Eu não quero as moedas. Essas moedas não servem para mim. Eu mereço muito mais do que essas moedas. Não são as que eu preciso, não são as que eu quero, não são as que eu mereço. Então, muito obrigado, fica aí com elas, eu não quero essas moedas para mim. E os pais baixaram a cabeça, entristecidos, porque o ato de não saber receber também diminui a vontade de doar. E eles, tristes, eles só pensaram assim: tomara que a vida ensine nosso filho a um dia aceitar essas moedas. E aquele rapaz, ele saiu da presença dos pais com uma falsa leveza, um falso sentimento de leveza. Parecia até que em alguns momentos ele flutuava, ele saía do chão alguns centímetros, ele se sentia empoderado, forte. Mas aquele empoderamento e aquela força falsa, mas ele ainda não conseguia identificar isso, mas era um sentimento estranho para ele. E ao longo do caminho dele, ele também se deparou com muitas pessoas. Algumas temporariamente acompanharam ele durante um tempo, outras acompanharam ele para a vida toda. Ele se deparou com muitas pedras no caminho, assim como o primeiro. E um dia ele conheceu uma pessoa e se apaixonou pela pessoa. E imediatamente o pensamento que veio nele foi: eu acho que é essa pessoa. Ela tem as moedas que eu mereço, as moedas que eu preciso, as moedas que realmente vão fazer a diferença na minha vida. E ele jogou as expectativas em cima dessa pessoa. Mas quando a paixão acabou e virou uma relação, ele começou a se decepcionar. E tristemente ele chegou à conclusão de que aquela pessoa não tinha as moedas que ele queria, que ele achava que precisava. Mas ele continuou aquela relação, ainda que a contragosto, e ele teve um filho. E quando o filho nasceu, ele olhou para o filho e falou assim: eu acho que eu sei quem tem as moedas para mim. Meu filho. Ele vai me dar as moedas que eu preciso, que eu mereço, as moedas que eu quero para a minha vida. Ele jogou suas expectativas no filho, mas o filho foi crescendo, e à medida que o filho foi crescendo, ele foi amadurecendo, foi compreendendo que ele precisava das suas próprias moedas. E aquele homem então, ele se decepcionou. O filho que eu achava que ia me dar as moedas, não tem as moedas que eu preciso. E ele começou a ficar desesperado e a procurar as moedas em lugares e em pessoas, mas ele não encontrava. E um dia o desespero dele foi tão grande que ele gritou: socorro! Aí no outro dia ele resolveu procurar um terapeuta. E o terapeuta, quando ele chegou, o terapeuta olhou para ele, olhou para os olhos dele, e a primeira coisa que ele disse foi: cara, eu tenho uma triste notícia para te dar. Eu não tenho as moedas. Eu não tenho as moedas. Mas o terapeuta estava acostumado a lidar com pessoas em busca de suas moedas, e ele disse para o cara: eu não tenho, mas eu prometo que você e eu juntos vamos descobrir onde elas estão. E ali eles começaram um processo, um longo processo. Depois de algum tempo de sessões de terapia, chegou um dia que o terapeuta falou: eu acho que eu já sei onde estão as moedas. E para surpresa dele, quando aquele homem chegou para a sessão de terapia, o rosto dele estava diferente, brilhando, os olhos brilhavam, o rosto estava assim mais claro, mais bonito. E antes que o terapeuta pudesse falar qualquer coisa, ele disse assim: eu descobri onde estão as moedas.
E aí eles conversaram e ambos chegaram à única conclusão. E ele disse: as moedas estão com os meus pais. E então, depois de anos, ele voltou para os pais e disse assim: olha, hoje eu vim aqui dizer para vocês que aquelas moedas que eu devolvi, que eu não queria, aquelas moedas que eu achei que não me serviam, que eu não merecia, eu as aceito. E aceito com um espírito de gratidão. Muito obrigado pelas essas moedas, são as moedas que eu preciso e com as quais eu vou seguir ao longo da minha vida. E os pais agora felizes, alegres, eles entregaram as moedas para o filho e com aquele sentimento de gratidão também, eles disseram: vai filho, segue a tua vida, as moedas são suas, gaste-as do jeito que você quiser, nunca precisa devolvê-las para nós. Aí ele voltou na pessoa com quem ele um dia se casou e falou: olha, me perdoe, eu joguei sobre você expectativas de você preencher o buraco, o vazio da minha vida com as moedas que eu achava que precisava. Me perdoe, eu não devia ter esperado isso de você. Aí ele foi para o filho dele e falou: filho, me perdoe, eu esperei que você me desse as moedas, mas eu percebi hoje que você precisa das suas próprias moedas. E o filho também pôde seguir o seu caminho, deixando o pai feliz. O que são essas moedas, gente? O que são essas moedas? Esse livro termina aí a primeira parte. A segunda parte é uma análise do que são as moedas. Mas logo no começo você já descobre quais são essas moedas. As moedas são o legado que os seus pais deixaram para você e que você vai deixar para as pessoas que vêm depois de você. Pode ser seus filhos e pode ser qualquer pessoa com quem você se relaciona, com o seu aluno, com a sua aluna, com o seu colega de trabalho. Que legado você está deixando para as pessoas?